uma das coisas mais importantes, principalmente para quem não é da área do direito que está ouvindo a nossa entrevista agora. O que é a OIT, que a gente está falando há tanto tempo assim? O que é a Organização Internacional do Trabalho? Para que ela serve? A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, é uma agência das Nações Unidas que foi criada em 1919, remodelada em 1944 na Declaração da Filadélfia. Ela visa justamente trazer parâmetros de trabalho decente, jornada de trabalho de 8 horas, escalas adequadas, remuneração pertinente, questões para evitar trabalho insalubre, trabalho perigoso. Né? Ninguém quer trabalhar num ambiente insalubre, que tenha umidade, que tenha calor, que tenha frio e não tenha proteção. Provavelmente, quando vocês vão no mercado, né, e tá vendo lá a galera do mercado entrando e saindo com carne do açougue, essa galera, se ela não tiver devidamente protegida, ela vai entrar com choque térmico. E ela sai para pegar uma temperatura de 18 graus, né, 20 graus. Se for aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, 40 graus. E numa câmara frigorífica está com -5, -10, essa oscilação de temperatura faz com que ele venha gripar. Uma gripe uma gripe mal cuidada pode virar uma pneumonia, pode virar uma doença grave. Então, assim, eu preciso ter atenção. Imagine um coletor de lixo. Essa galera tem que ter lupa, tem que ter equipamento de proteção individual, para justamente não ter prejuízo. A eletricidade. Se tem uma coisa que eu tenho medo é eletricidade. Porque é invisível. Só quando eu toco, que eu tomo um choque, eu percebo. Imagine lidar com cabos de alta tensão sobre isso. Então, a OIT, ela vai trazer discussões, justamente parâmetros para proteger esse trabalho. Ela não é taxativa, ela sempre vai ampliando. Nós não tínhamos, por exemplo, a Convenção de 2019, que é a Convenção 190, que é o combate ao assédio moral e assédio sexual nas relações de trabalho. Quem é que quer ser importunado, importunada no ambiente de trabalho? O trabalho é para você dispor do seu tempo para receber remuneração a partir do seu trabalho. Essa é a proposta. Então, quando a gente fala OIT, é um parâmetro, é uma organização internacional para garantir que parâmetros mínimos sejam garantidos, né? Seja do marítimo, seja da galera que trabalha com a voz, né? Só para a gente lembrar, 40% da população mundial ela trabalha com a voz. Eu sou uma dessas pessoas aí, desses 40% do mundo. Sem a minha voz, eu não consigo dar aula. Eu não tenho capacitação, nesse momento, de Libras. Por mais que eu já tenha assistido algumas aulas de Libras, Lei Brasileira de Sinais, Linguagem Brasileira de Sinais, desculpa, eu não tenho essa capacitação. A fala, para mim, ela é importantíssima. Então, eu preciso cuidar da minha voz. Então, a OIT ela vai falar de regras, né, saúde mental, vai falar dos diversos parâmetros. A OIT, ela, como o senhor falou no primeiro bloco, sobre a questão da prevenção do trabalho infantil, não só no Brasil, ao longo do mundo inteiro, a OIT ela trabalha para garantir a proteção às crianças. E outro exemplo também é a Convenção 189, que foi ratificada pelo Brasil, que é a convenção que trata sobre o trabalho doméstico. Quando a gente trata de violações tanto no trabalho relacionadas ao trabalho doméstico ou ao trabalho infantil, como esse indivíduo que foi violado deve agir para ganhar essa proteção, para ser protegido? Boa pergunta, Caio. Quando a gente tem situações que agravam a pessoa, né, a gente vai socorrer do judiciário, nós vamos nos valer da jurisdição, dizer o direito. Eu vou me valer do direito de ação, que é o direito subjetivo da proteção estatal, através do processo. A gente vai apurar o que aconteceu. Na esfera trabalhista, eu tenho que ter uma atenção especial com os menores de idade. Trabalho mesmo é com 18. Menores, 14 como aprendiz, né, que não se confunde com estagiário. Estagiário tem regra própria, é um processo de ensino-aprendizagem que é triangulado entre a empresa, entre a universidade
e a agência creditora, que é a CIE, enfim, alguém do tipo, algum órgão do tipo. Nesse caso, o Ministério Público do Trabalho, você vai lembrar do Ministério Público, que é uma função essencial à justiça. O Ministério Público do Trabalho, ele vai ter um papel de diligência quando envolver menores, quando envolver indígenas, quando envolver incapazes, justamente para resguardar e conferir proteção. Essa não é nenhum desses cenários. Então, a gente vai se valer dos sindicatos. Os sindicatos eles vão ter um papel aí de substituição processual. Ou ainda eu posso me valer de advogados, ou mesmo do próprio particular que queira peticionar uma reclamação trabalhista. Se for uma petição trabalhista, uma reclamação trabalhista, uma contestação ou um recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho, a gente vai ter aí o chamado ius postulante. Mesmo particular, ele vai poder peticionar para pleitear seus direitos, para descobrir, para ver o que está acontecendo. Entendi. E na prática mesmo, professor, na realidade, a atuação da OIT, ela é eficaz ou você acha que depende muito mais dentro do interior de cada país do que do cenário externo? Para finalizar mesmo agora, para não passar do tempo. Caio, no meu olhar, tá, a OIT ela não consegue chegar a todos como deveria ser, assim como a ONU também. A ONU não consegue chegar a todos, porque é uma pressão de setores, vetos, né, entre outras situações. Mas não depende da OIT, depende dos países, depende de uma situação chamada cidadania. Os países eles precisam ter o desenvolvimento de uma cidadania plena, saudável. Não vamos aqui ser inocentes e falar que todo empregador não respeita a norma e que todo empregado é vítima do sistema, porque não é. Tem empregador que está fazendo de tudo para pagar em dia, respeitar direitos, mas também tem empregado que não respeita os parâmetros, equipamento de proteção individual, que não respeita os horários, as normas de higiene, de segurança. Então, são pontos delicados. Então, assim, a gente precisa ter uma cidadania efetiva para garantir que empresas e empregados elas tenham a conformidade da melhor maneira possível, para, de fato, fazer o país que cumpra com a sua Constituição, através do artigo 1º, que fala que são princípios fundamentais os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, que cumpra com os princípios do artigo 170, da ordem econômica, falar do pleno emprego. Ele não fala do emprego, ele fala que o princípio é o pleno emprego. O que é o pleno emprego? Emprego capaz, seguro, que pague o que se espera, né, para os valores no salário, para dar habitação, moradia, alimentação, saúde, vestuário. Professor, interrompendo, é a questão do trabalho decente, né, que a OIT... Exatamente. O trabalho decente ele é essencial, que foi uma nova chave de virada na OIT. Até os anos 90, a OIT não falava em trabalho decente de forma efetiva. Desde os anos 90, as convenções que vêm nos anos 90 vão trazer a ideia do trabalho decente aí como uma carga mesmo necessária. Não adianta eu vender meu horário e fazer trabalhos que são inadequados, que afrontam com minha moral, com o meu bom costume, com a minha educação. Será que para vender, eu sempre dou um exemplo, uma vez eu fui numa audiência e o empregado, ele trabalhava no mercado e ele tinha que se vestir com uma roupinha diferenciada e às 7 da manhã, quando o mercado abria, tinha que ir lá na frente do mercado, todos os empregados ficar batendo palma e cantar uma canção da empresa. E a juíza virou para o gerente, para o preposto desse mercado, e falou: olha só, canta música para mim. E aí o gerente virou e falou: ah, não, mas eu fico com vergonha. Ué, se ficou com vergonha é porque é constrangedor. Se ficou com vergonha é porque então não é tão decente assim. Ah, mas não pode isso? Só é bom quando os dois gostam. Quando eu tenho certeza que não venha perseguir. Eventual situação de perseguição está demonstrando que não é. Eu preciso ter claro, isso é desde imediato. Olha, aqui nós vamos ter que fazer campanhas, mobilização, vamos ter que gritar, vamos ter que vestir roupa de papagaio, e por aí vai.